Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta terça-feira, dia 16 de julho de 2019. O Virando o Jogo aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET e no mundo para você nos acompanhar no Facebook, facebook.com/RDCTV Digital ou no YouTube, youtube.com/RDCTV Digital. Se você quer nos acompanhar ao vivo, mas também ler as notícias, acesse o nosso site, o rdctv.com.br. No Twitter, informações e o programa ao vivo no @RDCTV. Os bastidores da TV no nosso Instagram, o @RDCTV Digital. E o WhatsApp 51998159990. Repetindo para você anotar, 51998159990. O programa desta terça-feira, que tem a honra de receber Luciano Coimbra, Paulo Nunes, Antônio Bavaresco Júnior e Otávio Hoffmann para falar sobre as decisões da dupla Grenal neste meio de semana. Amanhã, Grêmio viajando até a Bahia para encarar o Bahia em Salvador e o Internacional recebendo o Palmeiras pela Copa do Brasil. Pergunta fácil para começar. Tem alguém com vantagem nas decisões? Palmeiras tem vantagem porque ganhou. O Bahia eu não diria, porque se terminar como começou, vai para os pênaltis. Então a dupla Grenal não tem nenhuma vantagem. É o Palmeiras. Eu acho que o Bahia tem uma vantagem por ter conseguido o empate aqui. Sim, mas objetivamente, assim... De começar classificado só o Palmeiras. Na vantagem de verdade, o único que tem vantagem mesmo é o Palmeiras. O Grêmio tem vantagem. Não, o Grêmio não tem nenhuma vantagem. Não, o Grêmio não tem nenhuma. O Grêmio joga por uma vitória. Ninguém é de ninguém lá. Não, no jogo do Bahia e Grêmio não tem vantagem. Ali ninguém tem vantagem. O Palmeiras... É igual, né? Palmeiras e Grêmio é igual. Perdão. Bahia e Grêmio é igual, né? É igual. O Grêmio é melhor, mas como o Bahia joga em casa, é zero favoritismo. Eu acho que é 50-50. A vantagem do Inter é jogar no Beira-Rio. Exatamente. Que é onde ganha. Sabe que eu tava E a vantagem do Palmeiras nisso? é que a defesa muito pouco toma gol, quase nunca toma. É isso. Não, eu acho... dois sem fazer nenhum é difícil. Então, a minha previsão, o Inter tem chance de ganhar o jogo. Eu acho muito difícil o Inter conseguir se abrir Não a é ponto que não de fazer possa, dois mas- gols e e não não tomar. deixar espaço lá atrás num time que é o Palmeiras, que gosta de jogar no contra-ataque. E outra, vamos considerar que é complicado a gente encarar um time comandado pelo Filipão, que é um cara que manja muito de mata-mata e que é um cara que sabe arrumar uma defesa como ninguém. Eu acho muito difícil o Palmeiras tomar gol dentro do Brasil. Não, isso aí já não concordo. Eu acho que o mais difícil é o Inter. Eu acho não que tomar o gol... Palmeiras. Hã? Eu acho mais difícil é o Inter não tomar um gol do Palmeiras. Pois então, é isso que eu ia dizer. Eu acho que o Palmeiras tomar gol, eu acho que o Inter... Ele tem provado, quer dizer, tá mas... dentro do Beira-Rio, em termos de campeonato brasileiro, esquece campeonato gaúcho, em termos de campeonato brasileiro, 100% de aproveitamento. Em todos os jogos o Inter fez gol e ganhou. Tá, mas claro, não enfrentou nenhum Palmeiras, também é verdade. Mas enfrentou o Flamengo. Flamengo e tal. Flamengo e Cruzeiro. Mas eu acho assim, ó, o Palmeiras, o Internacional é favorito para ganhar o jogo. Mesmo que levemente favorito. Mas daí a fazer 2 gols, não levar nenhum, já não acredito. Quando é que foi a última vez que o Palmeiras tomou 2 gols? Setembro do ano passado, né? Outubro, acho que é setembro, Setembro, do ano outubro passado. foi o jogo contra o Boca. 2-0 pro Boca na Bomboneira. Quando mas tem um detalhe. o Benedetto entrou e fez 2 gols e matou. Eu concordo, mas eu concordo com o faltando Luciano. 10 minutos. Sim, Ele tá até ali, tá vazando. Mas eu concordo com o Luciano. Eu acho muito difícil Eu acho difícil o Palmeiras tomar gol. Não, ok. Não, foi o que eu disse. Tomar 2 gols, tomar gol, ele falou, Eu acho difícil o Palmeiras tomar Não, gol. e tomar Eu gol falei- eu também não acho tão absurdo. Sabe por quê? A defesa que joga amanhã em Porto Alegre, ela tomou 2 gols em 30 jogos. Mas no Paulistão, essa mesma defesa, e era a mesma defesa, tomou bem mais, tomou 5, Não. 6.
Não. Luan e Palmeiras- Gustavo Gomes o Palmeiras tomaram tem- 2 gols no ano. O Palmeiras tem 9 gols. tá, essa defesa Sim. diz os dois Essa zagueiros. defesa, os dois zagueiros. Não. Ok, Esse tá. quarteto que vai Tá, jogar tá, amanhã tá, em Porto tá. Alegre, Marcos Rocha. Porque o Gustavo Palmeiras Gomes. levou mais gol que isso no Paulistão. Tudo bem, Palmeiras mas esses tomou 9 gols 4... no ano. 9. Não, eu sei, mas no Paulistão ele tomou uns 5, digamos. 5. Mas me diz uma Mas coisa. não com essa defesa, não sabia O Palmeiras disso. tem 96 times diferentes pra botar em campo. Exato. Esse quinteto, goleiro e os 4 jogadores de defesa, tomaram 2 gols no ano. Não, O e Internacional tem que fazer 2 para ganhar direto. Não, complicado. O Internacional deu azar no sorteio. Eu acho que o jogo tem uma grande chance de ir para os pênaltis. Os por dois isso. jogos. Porque eu acho que é o Inter que não perde em casa, pelo contrário, ganha muito em casa, um Palmeiras que toma pouco gol. Para mim, isso leva a crer que se o Inter ganhar, vai ser por um gol de diferença. Mas vamos E aí é pensar o pênalti. seguinte, o Inter ganha muito em casa, ok, mas a gente está levando em conta o Campeonato Brasileiro, em que o Inter tem 100% de aproveitamento. Se a gente for pensar Mas que a quando própria o Inter... Libertadores, o Inter em casa tem ganhado. Mas aí quando o Inter pegou, por exemplo, o Boca Juniors em casa, que fez River gol, Plate. O River. Plate, desculpa, Empatou. que fez gol. Sim. Foi um jogo. Mas eu acho que é a exceção. Não, o Inter chutou Não, mas é que aí, 2 a 0, eu tô enganado. mas é que aí, Não, mas o é que aí Internacional- o a Internacional fez leitura um- do jogo vai ser muito semelhante. O Inter fez 3-2 no Palestino em casa, a gente não pode esquecer. Mas tomou 2 gols. É isso que o Diogo tá falando. Não tem... Mas é que o... Assim, ó, o jogo do Inter amanhã, por mais estranho que possa parecer pro torcedor do Inter, na minha visão, não sei se vocês concordam, é o jogo dos pênaltis, né? Também, A tendência é muito grande. também acho, é vitória por um gol. É jogar pra classificar nos pênaltis, né? Eu É acho. confiar no Marcelo Lomba E nos depois e nos batedores. Mas o Inter já foi mal em cobrança de pênalti nesse ano na final do Campeonato Não, eu Gaúcho, acho por que exemplo. assim, ó, pênalti, assim, não vou dizer que é loteria, não é loteria, porque a gente viu no Porque eles Gauchão... treinam, né? Se eles treinam... A gente viu no Gauchão que apesar do erro do André no tempo normal, nas cobranças durante o jogo, o Grêmio saiu muito bem. E o Tu Internacional acha não que tão o Grêmio bem. saiu bem nas cobranças? Não, ele fez os gols, né? Ele Mas errou. errou muito Não, também. errou. O Grêmio errou 2. Não, errou. Acho que o O Grêmio Internacional, errou dois, o Inter Acho que errou dois. 3. O Inter errou 3. O Inter errou 3. Erraram os O Matheus Henrique, eu lembro que errou. os canhotos do Inter. Cuesta, Everton errou. Cuesta, Nico. Everton e Matheus Henrique erraram. Isso. E do Inter Matheus foi... eu lembrava, o Everton não lembra. O Inter foi Nico, Cuesta e... E o... O Rafael Sobis. Não, Camilo. Camilo. Fizeram, Camilo foi o primeiro a bater. Camilo. Sim. Mas enfim, eu acho que sempre é apostar nos pênaltis. O pênalti é uma coisa quando tu não consegue o objetivo. Assim como eu acho que o Grêmio ele vai ter um handicap em relação ao Bahia, que ele vai jogar. O Grêmio é um time que cria chance de gol, entendeu? Então ele vai ter essa vantagem. Como o Palmeiras não cria tanto, mas é um time perigoso no contra-ataque, gosta de ser atacado, entendeu? Então vão ser jogos bem interessantes para ver como o Internacional, como mandante, contra um time que é chato assim de tu conseguir furar, né? E uma das grandes virtudes do Internacional é a bola aérea, por exemplo, mas o Palmeiras é muito bom de bola aérea. O Palmeiras fez 2 gols no Inter esse ano de bola Então aérea. vão ser jogos bem interessantes. Olha, Eu acho que a postura do Palmeiras eu acho que vai ser a mesma do jogo em São Paulo. Vai dar a bola pro Inter, e aí melhor ainda, porque o Inter vai querer essa bola e vai atacar. E o Palmeiras vai ficar na dele, jogando contra-ataque, apostando em bola aérea, e nisso aí é o Palmeiras mais perigoso que E tem. é o jogo da rodada, né? Porque sim. se desenhava ser o jogo do mata-mata era o Clássico Mineiro, mas acabou no primeiro jogo. sim. E esse eu acho que é o grande jogo da Foi a rodada. grande surpresa, eu acho. Foi Grande aquele surpresa. placar. Era Não- pra ser o jogo não mais Cruzeiro tem equilibrado. Mas é que aí aquele placar é muito em função do clássico em si. Porque Claro. a gente viu Cruzeiro e Botafogo no Campeonato Brasileiro, Não, tu tá certo. 0-0 e o Cruzeiro... Aquilo ali e foi olha, a rivalidade que construiu o Foi a placar. rivalidade, ali foi a rivalidade. Tu tá jogando contra um time que no momento estava inferior, embora até em termos de grupo seja superior ao Atlético, mas no momento, o momento do Cruzeiro era péssimo administrativamente, fora de campo, Mas o em Atlético todo não sentido. soube usar isso. Não soube. Não E soube aí usar. tomou um gol, se desestabilizou. Porque eu- Não, e o segundo gol é pior ainda. eu acho. Não, sim. Que é o erro do José Wellison e aquela bola do Não, mas Pedro Rocha. tu concorda? Sim, Houve sim. uma desestabilização. Por isso fugiu do... Por exemplo, o Bahia não se desestabilizou tomando o gol no final do primeiro tempo e, entre aspas, o que eu vou dizer, tá? Deu um pouco de sorte, porque fez o gol. Cedo. Primeiro, foi um gol aleatório. Absolutamente aleatório. Até ali o Bahia não tinha construído nada.
mas fez um gol e além de ser aleatório, foi bem no início, entendeu? Lá, o início mata. O Grêmio não pôde usufruir De do ter uma 1 a vantagem. 0, entendeu? E jogar no Não, contra-ataque. e jamais o Bahia ia atacar o Grêmio em Porto Alegre, né? Porque não faz mas diferença o com gol 1 a 0, qualificado, né? não, 1 a 0 contra, tu ia tentar não se jogar que nem Mas louco, o Bahia não mas vai ia tentar atacar lá empatar. também. Será? Mas é que, Mas ele mas não vai é que 1 a atacar lá 0, também. é que 1 a 0, se a gente for pensar que 1 a 0 contra pro Bahia daqui a pouco é uma leitura que vale a pena. Não, mas ele Mas, não, mas é que o Bahia não natural. gosta de atacar, ele ia ter que atacar se ele perde esse que o primeiro jogo. Roger deu uma entrevista, se não me engano, foi pro REC, lá na Grenal, onde ele fala que ele teve Conseguiu que falar? Sim, falou. Conseguiu. Em que ele teve que se readaptar em função do elenco que ele tem. Sim. E que ele teve que aprender a jogar de um Sim. jeito mais reativo. Ele armou um Sim, time que não vai ser assim lá, mas aqui foi 3 volantes, 3 atacantes. Mas Mas vamos lá, assim, ó. Sendo Vai que os ser 3 próximo atacantes, 2 disso. voltando. Mas o que aconteceu? O Grêmio e Bahia, os atacantes do Bahia, os pontas, estavam na intermediária. Quando o Bahia pegava a bola para puxar contra-ataque, eles estavam quase dentro do gol do Só próprio Bahia. tiveram chance quando o Grêmio ficou com 10, que o Viseu se machucou. Que ali aí o teve Bahia mais poderia espaço, ter né? matado o confronto. Aí na teve verdade. mais A espaço. tendência é que o Bahia tenha menos posse de bola igual, o Grêmio na mesma Sim. proposta. Se o Grêmio conseguir ser vertical, que é algo que vem faltando, e que teve... Quando fez o gol no Bahia, que o Grêmio... Era um momento onde o Grêmio estava arriscando, teve Isso, bola na isso, trave, enfim. isso. Se o Grêmio não arriscar desse jeito, o jogo vai ficar muito burocrático e do jeito que o Bahia quer. Por isso que eu discordo do Bavaresco quando ele diz que acredita que o jogo lá em Salvador vai para pênaltis. Não, acho Não, Eu acho que lá não vai. Eu falei que... Não, foi isso que eu disse. Eu disse que é 50-50, que os dois... Eu não falei que vai para pênalti. Não, eu que- disse que a não há possibilidade favorito. seja. Não, sim. No momento que não há favorito, eu tenho que admitir a possibilidade de ter pênalti. Eu acredito que lá alguém ganha o jogo. Não, Pode ser. E eu Mas tu acredito concorda lá que não tem o- favorito. Mas tem uma coisa E eu vou mas tem mais, uma hein? coisa que me... Eu acho que não tem favorito E em eu vou função do momento que o Grêmio vem se apresentando. Não, sim. Tá, não, Porque se tu pegar a tradição na competição, o Grêmio é muito favorito. E Mas se tu no pegar momento, até a própria qualidade individual também dos é melhor. jogadores, Também é. eu não posso desprezar que o Grêmio hoje tem o melhor jogador em atividade no Brasil. Sim. Ponto. Mas tem uma coisa que me surpreende. Claro, a gente tá... E outra, o Kahneman não vai jogar, desculpa, só para corroborar o que tu está dizendo. O Kahneman não vai jogar 2 partidas tão mal como ele jogou. Ah, sim. Ah, e outra coisa aqui, ó, alguém que tu acha que vai ganhar o jogo é o Grêmio. Eu acho que o Grêmio vai ganhar do Bahia. Eu tenho uma ideia que é a seguinte, a gente tá perambulando entre os dois jogos porque as decisões são Não, e tão latentes. muito em aberto. Mas E o que tão eu muito penso em assim, ó, e aí é uma pergunta bem específica sobre o jogo do Grêmio, pra gente passar então para essa questão do Grêmio. Vocês não acham que é muito ousado, ou talvez eu que esteja sendo muito Conservador. medroso e conservador, o Renato quer usar o PP no lugar do Alisson? Não sei se ele quer. Essa é a minha dúvida. Não. Ele quer... Posso te dizer, o Renato, ele deixa... Porque é o estilo dele também, porque não tem coletiva de treinador toda hora, né? Tipo, Não, e o Renato não fala... ele durante fala o só treinamento, depois do difícil, jogo, né? É difícil. Então, assim, a minha leitura, tá? Eu acho que isso vai transitar. E ele tá gostando que tá transitando isso. Eu acho que até por merecimento o PP merecia jogar. Não é o Bavaresco que tá falando aqui agora o que eu vou dizer. Mas É o campo. a minha leitura é que vai jogar o Alisson. Mas, se fosse eu o treinador, talvez eu tivesse errado, tá? Mas eu colocaria o PP. Sim, mas claro. acho que o Renato vai colocar o Alisson. É só um palpite. É Acho que o que o Renato, PP o Renato é muito... Ele é O conservador. Renato é conservador. Vai jogar André e acho que joga Alisson. Perfeito, Eu eu não acho. condeno a escolha pelo André por um centroavante, porque nesse jogo contra o Vasco eu vi um Grêmio com o Luan de falso 9, eu até comentei no programa ontem, sem profundidade nenhuma, onde a zaga do Vasco conseguiu adiantar e a do Bahia pode fazer isso também. Eu acho que você tem um centroavante ou orientar o Luan, caso fosse optar por ele, de tentar puxar essa Não, zaga mas tu viu do que o Renato se Vasco pra incomodou trás. com isso que tu falou. Que ele voltava demais para Isso. Mas no segundo tempo, eu quero dizer, isso não quer dizer que não quer dizer que vai dar certo sempre ou que vai Sim. dar errado sempre também. Então as duas leituras. No segundo tempo, talvez, ou por acaso, ou porque conseguiu se dar conta, o Luan fez muito mais isso. Teve muito mais dentro da área e criou a jogada do gol do PP, do primeiro Sim, gol do PP. Mas a Sim. entrada do Da Silva melhora muito a Não, posição. claro. Não, mas tu tá falando já de um segundo momento, quando Sim. daí o... Claro Sim, que eu tô melhorou. falando antes do O primeiro fato de gol ter um jogador
Tanto que ele tá na jogada do gol, Mas vamos assim, ó. a bola passa Ele por passa ele. e o chega, Mas ele tenta aquilo cabecear. ali, entre aspas, distrai a zaga. Tem um cara ali. o famoso chama a marcação. Isso aí. Eu acho que isso pode ser importante para o jogo de amanhã. Agora, para o Alisson e PP, eu acho que tinha que aproveitar. O PP O momento. tá voando, o momento, tá com a Concordo. moral elevada, fez 2 gols no jogo, resolveu o jogo pro Grêmio, põe para jogar. Eu só acho uma coisa assim, ó, o Grêmio tem uma ideia de jogo muito boa e o Grêmio domina o adversário como dominou o Bahia. Só precisa, eu acho que em certos momentos o Grêmio precisa chutar mais. Sim, Falta- precisa ser Mas o Grêmio não chuta faz chutar muito No tempo. meu mais. Twitter, Porque- eu fiquei contando, Paulo, quantos minutos o Grêmio jogava sem. Aí quando chegou a meia hora de jogo, primeiro eu botei os 27. Aí, a meia hora de jogo, o primeiro chute do Grêmio contra o Bahia. E vamos Meia lá. hora de jogo. O que foi o jogo Grêmio e Bahia aqui? O Bahia retrancado, jogando todo atrás. O Grêmio conseguiu um gol do pênalti, aí parecia que poderia se abrir um pouquinho mais as situações para o Grêmio. Só que não chegou a abrir, porque o que o Bahia Não, mas fez? antes do pênalti, o Grêmio aí sim criou chance. Mas muito Teve- pouco. Mas Mas criou. não, mas é umas que é o três final- bolas na mas trave, tudo. Mas Mas é o- o final do primeiro tempo, né? Depois do o gol final do... Não, uns 10 minutos finais. Depois do gol do Grêmio, o que aconteceu? O Bahia achou o gol no erro da defesa do Grêmio. Não é um gol, construído. Não, Mérito do Bahia, aleatório, óbvio, foi falha da aleatório. defesa do Grêmio. Só que daí o Bahia achou e voltou de novo para trás. O Grêmio teve o domínio de novo do jogo, mas não conseguia ser Sabe incisivo. que eu tava lembrando agora, Não, o Grêmio, é isso aí. o Grêmio precisa voltar atento mesmo do intervalo, né? Porque contra o Vasco também tomou um gol logo na saída de bola. Exatamente. E o Renato cobrou isso na Exatamente, coletiva, né? Exatamente. Aí você volta do intervalo com uma vantagem, como foi contra o Bahia, e toma o gol de empate, ou contra o Vasco, que ali o segundo gol do Vasco seria o gol da vitória, ou no máximo o Grêmio conseguiria um empate, mas mudaria toda a proposta do Grêmio para o Não, segundo tempo. era outro- Não pode tomar gol no Não. início, tem que entrar ligado. Não adianta. tomar gol sem tocar na bola. não o adianta adversário em o- 18 segundos, 18. fez o gol sem tu tocar na Não, bola. não adianta. Mas é que foi achado. Mas foi ingenuidade do zagueiro, falha do lateral. Não interessa. Se o outro time fizer o gol, tá feito. Tá feito. E é falta de concentração do Grêmio. Tem que tomar cuidado com isso, porque o Roger certamente está ligado nessa Claro. E deficiência o Grêmio, também. esse Grêmio, historicamente, já deu mostras de que ele consegue fazer as duas coisas. Ser muito distraído em início de jogo, vi de Grêmio e Estudiantes do ano passado, se não me engano, que o Grêmio saiu perdendo 2-0 e daí, no finalzinho do primeiro tempo, o Kahneman conseguiu faz fazer o um gol gol também aleatório, Que botou que o Grêmio até na ali eliminatória de botou novo. o Grêmio de novo Sim. na disputa. E aí toma um gol de distração aqui em Porto Alegre, que Isso. quase põe tudo Mas água abaixo eu ia de dar novo. esse exemplo, eu ia dar esse exemplo. Aí o Grêmio chega aqui em Porto Alegre, mordendo, jogando como tem que jogar, faz um gol ligeirinho, em 5 minutos, um golaço do Everton, e aí, de novo, aquela distração. Então, e uma coisa que o Renato tem cobrado, e ele tem razão, Flamengo, Copa do Brasil, foi assim. ano mesma passado coisa, também. o Grêmio, mas ali foi o Flamengo- um pouco... não, o Flamengo Grêmio jogou abriu. muito O Flamengo bem. dominou o Grêmio. Não, e o Flamengo jogou bem. Mas não, jogou. O Grêmio abriu mão mas da o Grêmio abriu característica. mão. Mas O Grêmio tem abriu mão razão. de jogar finalzinho, bola. entendeu? Porque o gol o Grêmio no se finalzinho distrai. botou o Flamengo na eliminatória. Aquele drible na linha de fundo, ali, você tem razão, aquele drible na linha de fundo ali, mesmo o Flamengo estava jogando melhor, mas não estava conseguindo Não estava conseguindo fazer chegar, gol. mas E o Grêmio aquele também não drible passava foi do uma- meio campo naquele jogo. Não, Mas é o esse momento no Flamengo mata-mata mereceu que tu um não gol. pode tomar o gol. Não dá pra tu te Tu distrair. não pode tomar. No último lance tu não... E amanhã, apesar de ser o Bahia, e aí a gente pega a diferença de grandeza, diferença técnica entre os times, o Grêmio tem que levar a sério do início ao fim, como se fosse uma Claro. final de campeonato. Tem que estar concentrado os 90 minutos, senão vai acabar É perdendo porque a assim, ó, classificação. te coloca assim, ó, agora vamos olhar o jogo ao contrário, eu sempre gosto de fazer isso. Assim como a gente está olhando o jogo do Inter, a gente está respeitando o Palmeiras. Assim, ó, eu falo honestamente, daqui a 15 dias o Grêmio vai jogar com o Palmeiras aqui. É muito 0-0, Campeonato Brasileiro. É difícil tu prever uma vitória do Grêmio. Não, e o Bahia tem méritos também, não, é Não, um então, time... olhando ao contrário, eu quero dizer assim, tu também sendo Bahia, olhando pro Grêmio, diz assim, pô, é difícil. Porque eu vou ter que atacar o Grêmio e o Grêmio tem, por exemplo, pode ter Everton e PP, e como é que eu faço? Não, aí Eu não tem o que ataco- fazer. Acho que Não, não aí vai tem ter, que mas fazer. pode ter. Não, tá, Mas mas se a em gente algum for- momento do jogo, tu tá falando do Se a gente- Everton? É. Não, vai jogar. Se a gente for Não, pensar... acho que ele tá não, não. fora. Acho que o último jogo dele é amanhã. Não, eu tô falando de amanhã. Não, ele tá falando de amanhã. tá, desculpa. Mas se a gente for pensar, por exemplo, assim, ó... Eu também acho que é o último jogo O dele. que o Roger fez contra o Grêmio no jogo de ida, que foi bloquear todo o lado esquerdo do Grêmio, Se tiver por o PP, causa- ele não consegue fazer isso. por causa da função do Everton, por causa da função do O apoio do Cortez. do apoio do Bruno Cortez, da chegada do Maicon pelo lado, porque E o o Maicon Jean-Pierre, também, que é o lado preferencial porque o dele. Jean-Pierre também cai por ali.
as ações do Grêmio elas foram todas pelo lado esquerdo, mas o Roger também bloqueou isso de fechar o lado esquerdo do Grêmio. E aí ele deixa o lado direito aberto, que é onde o Grêmio teve mais dificuldade de produzir, que é onde o Grêmio teve mais dificuldade de atacar. Que vem sendo. O Alisson, muito se falou. Eu gosto muito do Eu achei futebol do muito Alisson. melhor. Eu gosto do Alisson. Eu gosto também. do Alisson, mas o Alisson me lembra muito uma crítica que foi feita pro Fernandinho logo que ele chegou em Porto Alegre, na minha visão. É uma usina para acender um palito de fósforo. Eu não gosto desse tipo de Não, mas de eu vou te crítica, dizer tá? o que eu acho do Alisson. Eu sou contrário a isso, mas tu percebe que ele é... Sabe quando tu tem um choque de pressão alta, uma crise de pressão alta, em um momento? Eu sei porque eu tenho, às vezes, nem tanto mais, mas já tive. Às vezes tu tá assim, bem tranquilo, sabe? Tá tranquilo. Aí tu tem um choque de pressão alta, teu corpo vai lá em cima, assim, tu eleva, tu dá aquele pique no futebol, tu faz um exercício a mais. É o Alisson. Ele é assim, ó. Aí ele deu um choque e ele volta. Não, mas e ele, o Alisson ele não no contribui Grêmio, tanto assim. O Alisson no Grêmio, ele já foi bastante importante em vários momentos. Ele sofre muito com lesões Na também. Libertadores, aquela que ele cavou, foi na Libertadores que Ele ele jogou cavou a muito bem expulsão. fora de casa Ele contra- fez 2 gols, eu acho. Não, Ele jogou muito fez bem um, deu uma contra assistência. o Atlético Tucumã, Lá fora ele de jogou casa. muito também. bem. E fez aquele gol aqui contra o Estudiantes, do 2-1 no finalzinho do jogo, que levou para os pênaltis. Mas é que futebol é momento, aí eu vou concordar contigo. Concordei discordando. Acho o Alisson um jogador importante, interessante, mas futebol é momento. É a mesma coisa que serve para o Inter em relação a Nonato ou Patrick. Futebol é momento. que O Nonato não é. terminou bem. Tô misturando as coisas, mas vocês vão entender. O Nonato terminou bem o outro semestre, mas não começou bem agora. E a mesma coisa o Alisson. Ele é um jogador útil, importante, mas se tu pegar o que foi feito... como terminou o PP e o PP voltou, parece que não teve parada. Mas e o PP Porque ele voltou tão bem quanto estava quando parou. E os números ainda são a favor do PP, se não me engano. Tem 7 gols esse ano, o Alisson tem 2. Mas é que Não, já mas não, é dinheiro, só, são mas não é atacantes. só isso, ele cria chance. Não, claro, mas eu digo que... Ele entrou dá contra o Bahia, mudou o E eu Grêmio. acho que algo que é a favor também é o entrosamento dele com o GPR, do PP com o GPR, Sim. que são parceiros de base, então faz a Companheiro diferença de os dois. quarto, parceiro Não de adianta. Eu não vou- Aquele passe do GPR contra o Fortaleza pro PP, aquilo lá, tá louco. não, talvez se fosse o Everton, não encaixasse tanto. A velocidade do passe, a precisão, com a velocidade do PP vindo de trás, É entrosamento, ultrapassando o né? zagueiro, é entrosamento. Isso pode fazer diferença. Eu não é defender o Alisson, eu não tenho procuração para defender ele, mas a gente também precisa levar em consideração que quando ele atuava no Cruzeiro, o lado preferencial do Alisson Sim. não é o lado esquerdo. direito. É esquerda. Então a gente tem um jogador que tem rendido bem, entre aspas, dentro do que ele apresenta, ele tem rendido bem, mas ele é improvisado. Concorda? E o PP joga bem dos dois lados. E o PP joga bem dos dois lados. Mas aí também é uma coisa de aceitação, né? O Alisson ele teve que aceitar isso para ser titular, né? Mas senão ele não ia jogar Mas nunca. teve vários momentos, Ele ia virar acho que banco do Everton pro resto da vida. Acho que foi contra o próprio Bahia que teve momentos em que ele trocou com o Everton e ele conseguiu várias vitórias pessoais jogando do outro lado, na esquerda. Durante o jogo, eu digo. Sim. Né? Então, comprovando o que tu está dizendo, ele se sente O melhor. lado jogando. preferencial dele é o lado esquerdo. Duas informações para vocês antes, né, da nossa primeira parada. Primeiro, acho que eu tenho até um complemento. Anderson Daronco, árbitro do Grenal 421 O desse árbitro do sábado. Inter não Podemos usar árbitro gaúcho. Um árbitro gaúcho. O árbitro que o Inter não gosta, que o Inter tirou da final do Gauchão. Exatamente. Anderson Daronco, árbitro do Grenal 421, apita no estádio Beira-Rio. Gaciba adora viver perigosamente. Né? Mas eu acho o melhor árbitro, o Daronco. Não, Mas pra Eu tô mim é um dos contestando. melhores O árbitros VAR, do país hoje. o VAR é o Rodrigo Amaral, do São Never Paulo. heard about. Não me lembro dele assim, né? Mas é trio gaúcho para o clássico Grenal. Anderson Daronco, Rafael da Silva Alves Uma e inovação, o Hélio né? Nepomuceno Andrade. Uma inovação, trio E o quarto árbitro, Lucas Horn, ganhando uma chance de ser o quarto Vocês árbitro acham que no Grenal. teremos times titulares, média bueca? Aí Acho é que não. tá. Mas tem uma ideia Eu que tenho uma, pode ser eu que tenho tenha. uma tese. Eu tenho Tá, uma tese por quê? sobre- Sustenta, o Grêmio joga terça ou Voltamos em quinta? instantes a falar Grêmio sobre joga isso. Quinta. Em casa. Em instantes para falar sobre isso. E a outra informação é que o PSG anunciou que recusou oficialmente a primeira proposta do Barcelona pelo Neymar. 160 milhões de reais. Não, 60 milhões de euros, perdão. Mais o Coutinho, mais o Dembélé. Primeira proposta oficial do PSG recusada pelo Se Neymar. chegar nos 200 ele vai.
Mas... Se o PSG fizer essa proposta ao Grêmio, talvez o Grêmio aceite. Ué, A troca do Everton. Vamos falar também Daqui a sobre pouco. instante sobre a possibilidade da saída do Everton, sobre o jogo do Inter em Porto Alegre. O torcedor colorado ansioso aí, poucos ingressos à disposição, apenas aqueles mais caros. A gente fala mais sobre isso em instantes. Quero falar sobre o Banrisul. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida de um jeito que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos ao recado do Sesc e a gente já volta para falar mais da dupla Grenal e da Copa do Brasil. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Viaje com o Sesc, viaje você também com tudo. Bom, Bavaresco, claro que a gente vai falar ainda sobre o Internacional, mas o que eu acho? Que primeiro o resultado de classificação ou eliminação, ele vai influenciar diretamente na escolha da dupla Grenal, da utilização dos times reservas ou titulares. Mas o jogo que tem logo depois é da Libertadores, não é da Copa do Brasil. Tudo bem, mas Mas é que perder as duas... o Inter pode ter que Balança. dar uma resposta para o seu torcedor, por exemplo. Bom, o Inter vem de 2 derrotas consecutivas, por enquanto, né? Até amanhã. O Inter tem que dar uma resposta para o seu torcedor caso seja eliminado. Caso ganhe, eu acho que aí é líquido e certo que o Internacional será reserva. Classifica diante do Palmeiras, é líquido e certo para mim que o time é reserva do Internacional no Clássico Grenal. O Grêmio, eu acho que aí independe da classificação ou não a utilização do time titular. Porque não tem viagem. Porque não tem viagem, é o ponto 1, e o ponto 2, o jogo do Grêmio é quinta-feira só. O Grenal é sábado. Positivo. E o outro jogo é só quinta. Aí você pode preservar no Brasileirão no outro final de semana, Antes do porque o jogo é na jogo- segunda-feira. antes do jogo do Segunda-feira Paraguai. contra o CSA, né? Exatamente. Porque daí joga na quinta no Paraguai e aí não joga... Então fica essa questão. Eu acho que o Grêmio... E aí, mas é uma coisa, no Grenal do Mas, Gauchão... No Grenal eu do ia Gauchão, dizer, o Grêmio Inter... podia ter jogado com os titulares e não quis. É o medo de Por perder, isso, né? É a mesma por isso coisa. que, diante Mesma do que coisa. disse o Diogo, eu acho que o time que o Grêmio vai utilizar, já que o Grêmio Vai depender poderá... do Inter. Vai depender do Inter. Toca aqui. Se o Inter for com as reservas, Eu sou o único sabe maluco o Grêmio, que acha sabe que aquele o WhatsApp? Grêmio vai ir também. Sabe aquele WhatsApp maroto? tu tá recebendo muito. E aí, parceiro, vamos de reserva? É isso, óbvio. Porque no Gauchão teve o Inter, né, foi a público dizer que é com as reservas. Dessa vez não precisa, se não quiser. Eu sou o único- É só mandar um WhatsApp ali. Pra pronto. mim, os Eu dois sou o vão de único reserva. maluco No que Gauchão. acha que eles vão jogar com os titular. Não vão. Não, Acho muito difícil. ou os dois jogos de titular, ou os dois É jogos isso, só que eu acho que a tenho- decisão do Grêmio depende do Inter. Isso não daí- o contrário. Eu acho. Explico. Porque é o seguinte, jogar com os reservas na arena pro Inter naquele momento fazia diferença. A obrigação era toda do Grêmio ganhar. Agora, se o Inter tem um jogo difícil contra o Palmeiras, classifica, o momento tá lá em cima, eliminou o Palmeiras, aí vai jogar com as reservas dentro Vai jogar do com Beira-Rio, as reservas. diante da Vai torcida. porque, Vai porque tem uma vários- final Porque não fora vai de casa. arriscar o momento. Não vai. Vai porque não vai Exatamente arriscar. para não arriscar o Isso. momento. Justa, e porque Ganha do assim, ó, Grêmio e Porque ergue a foi moral igual, mais ainda, os vai reservas- Foi mais igual o nas Gauchão, o mãos. Inter Aham. botou reserva para não arriscar o momento. Que vinha no momento bom da Mas Libertadores. o jogo era fora de casa, ele não tinha nada a fora de perder. casa, Fora mas de é casa, que- diante da Eu não torcida. sei, é difícil, gente, porque tudo depende de amanhã. Eu sei, eu concordo com vocês. Mas é aquela coisa assim, ó. Tu classifica diante do Palmeiras, por exemplo, como é o caso do Internacional, joga contra o Palmeiras. Tá Se lá em classificar, cima, eliminou tá o lá em principal. cima. Tu vai arriscar jogar com E o jogo titulares? do Inter é quando? Tu joga em É casa. quarta. Tu É joga quarta, em mas casa. tem viagem até o Uruguai. Ah, mas se a pé no Uruguai... Uruguai dá pra chegar é- Mas olha aqui, ó, mas Vou só um de carro, pouquinho. vai. Mas só um pouquinho. É, eu também junto. Então eu vou lembrar uma coisa. O Internacional jogou com um time completamente reserva contra o Atlético Paranaense, porque teve jogador que disse que o jogo foi pegado contra o Palmeiras na quarta. Fora Tá, isso. mas- Não, e outra. Não, e outra. O Grenal E porque é um tem jogo viagem, E o que... Paraná, E porque 1h10, não sei né? o quê. De Porto Alegre. É Paraná, uma hora. 1h10. Mas entre É mais poupar perto tu ir a contra o Curitiba do que Atlético- tu ir a Montevidéu. Entre Não. tu poupar contra É o a mesma Atlético coisa. e tu Vai poupar dar contra o Grêmio, é mais aceitável tu poupar contra o Atlético. Mas vai... Mas é que vai- se eu acho- o- se olha, eu o- acho que é mais o aceitável Inter tu poupar com o Grêmio no poupando, Brasileirão. tranquilo. Defesa do Grêmio no Grenal vai ser a mesma que jogou contra David o Braz e Vasco. Rodrigues.
Mesmo que jogou contra o Vasco. Também Toda. acho. Não, toda. Inclusive o Léo Moura, na minha Eu opinião. não consigo acreditar que Tá? ele vai botar Goleiro, reserva. daí tu vai me dizer o goleiro. Bom, não sei. Goleiro talvez seja o Paulo Vitor, porque goleiro precisa de ritmo. Por Do isso que meio jogou o pra Lomba contra o frente Atlético vai ser uma Paranaense. miscelânea. Eu Joga acho Luan, que o Grêmio daqui pode um pouco- mesclar. Mesclar, bota Mas é que Luan, o Grêmio- bota Mas é que o Grêmio, Tardelli. mas é que o Tardelli. Grêmio mesclar hoje, mas é que olha aqui, ó. PP, daqui a pouco se não Mas Se a o gente- Grêmio não tem nada a perder, Mas porque é o que o Grenal Grêmio- na casa do Inter. Mas Agora é que o Grêmio, inverno. se a gente disser que o Grêmio vai com Luan, Tardelli e PP, é um Grêmio reserva. Mas eu tô dizendo isso. Mas Hoje é é. um Grêmio reserva, No nome é forte, mas é reserva. mas é um Grêmio reserva. E no nome é forte, no papel. Sim, não, Porque não, se a gente não, for não, pegar na PP, leitura- Não, PP no jogo, sim. O PP, mas se a gente for Mas pegar o na Tardelli leitura, e o Luan é só a teoria. o que o Tardelli fez hoje? Até Não, hoje. se bem que o Luan... O que o Luan fez até hoje? A Luan bem da fez um verdade do golaço Luan, contra é o o maior, o jogador que mais deu passo pra gol esse ano no Mas se, Grêmio. mas se a gente for contabilizar o Campeonato Gaúcho, né? Não, mas sim, mas ele deu na Libertadores e deu na Copa do Brasil. Quem na do Inter pode Campeonato jogar o Brasileiro. Grenal é o D'Alessandro, por exemplo, porque É. o jogo contra o Se Nacional fora de casa ele não vai jogar. E ele não vai jogar, Aí que mas tá, aí o ele D'Alessandro joga. vai jogar contra o Nacional. Eu acho que o D'Alessandro joga contra o Nacional. Acho Não que sei não, se eu ele acho vai que jogar acho fora que de o Odair casa. Mas é continua- uma questão específica, tem que jogar. Não, mas aí. Não Mas, joga. mas Ele Paulo, joga contra o River. mas Paulo, era uma Que questão joga o específica. Grenal, não joga quarta-feira. Mas era uma Não, questão já. específica de tu ter o D'Alessandro para jogar contra o Palmeiras fora de casa. Porque o Inter precisa vencer fora de casa e não vence. E ele não jogou. Não, mas o Palmeiras é o Palmeiras Mas e era, não a é Copa Libertadores. mas era a Copa do Brasil. Não, mas daí eu tô falando da... Acho que aí ele entra joga questão Grenal. Libertadores. Eu Ele acho que joga, pela- ele joga o Grenal e não joga o Agora, Nacional. se Eu ir acho na que pela lógica de- primeira vez na vida do Odair, ele vai se contradizer. Eu acho que o D'Alessandro não vai jogar o Grenal. Eu acho que joga. Se E o ele Inter, vai jogar contra o Nacional. dentro Sabe do por que quê? vocês Por pensam, duas se o Inter semanas- jogar se com ele se reserva, o contradiz- D'Alessandro não joga, não. Se ele Não, fizer eu essa acho que ele- contradição, acerta o Odair. Eu acho que ele não joga o tudo Grenal bem. de qualquer jeito. Eu vou manter minha... Eu acho que joga o Grenal. E eu acho que o Inter vai com os titulares no Grenal. Pode ir até os titulares sem o D'Alessandro, mas vai. Não, daí o D'Alessandro vai. Se for titular com o D'Alessandro, aí Eu ele acho que o Inter vai titular. Eu tenho aí uma... É difício, hein? uma superstição de Eu tenho gremista, mais- né? eu tenho Todo mais- gremista é meio supersticioso, né? Então, eu lembro da última vez que o Grêmio foi visitar o Beira-Rio, uma situação idêntica de tabela. O Ronaldinho jogava no Grêmio, inclusive. O Grêmio precisava ganhar do Inter para passar Faz tempo 18 isso. anos, né? 17. 18, eu acho. 2001, Bah, 18. E o Grêmio ganhou do Inter e passou o Inter na tabela. Mas assim, ali jogaram os times titulares, não tinha Libertadores, não tinha Copa do Brasil, não tinha nada. Mantenha a convicção. Os dois vão com reserva. E aí, jogar ou não o D'Alessandro, estou com o Diogo. Acho que, principalmente se o Inter for eliminado pelo Palmeiras, que é uma possibilidade, assim como o Grêmio ser eliminado pelo Bahia, mas estou falando do Inter agora. Se o Inter vier a ser eliminado com qualquer coisa, pênalti, não sei o quê, ele vai ser questionado por que não botou o D'Alessandro. Concorda, Diogo? Claro. E aí ele vai ser incoerente, na minha opinião. Ele vai escalar o D'Alessandro para jogar contra o Nacional, Nacional. e não vai jogar o Grenal. Não, e outra, Eu aposto na coerência do o Odair. torcedor do Inter, mas é que aí Mas tem é uma só coisa. eu não, tô falando, não é Aí tem uma informação, coisa. é palpite. O Não, eu torcedor também, do não Inter, tenho nada. o torcedor do Inter vai querer o D'Alessandro fora de casa contra o Nacional. aí tem um Não, tem um ainda mais ponto- se acontecer. Se for eliminado Tem um amanhã, ponto, aí tem um ponto que passa a pesar para cima do Odair. Ser eliminado Mais na Copa um? do Brasil. Sim, ser eliminado na Copa do Brasil. Um resultado que não seja de vitória num clássico Grenal. Mas não demite. Ele não vai sem o D'Alessandro Ah, mas Não, tá, pro jogo contra o Uruguai. Ele tem que botar um escudo. E é outra. Ele bota a carteira de trabalho e vai embora pro Uruguai com a carteira de trabalho embaixo do Não, braço. mas não demite ele Se- meio eliminatório. Duvido. Ah, não. O Inter já fez isso com o Grenal, tomou 75, tu acha que vai fazer de novo? Não vai fazer. Não, mas não, Não antes é- do Grenal, não ele é- tá falando eu depois Eu vou dizer do o seguinte, Grenal. Depois. eu tô falando Então, depois do e-mail Grenal. Libertadores, Eu tô dizendo o não, seguinte, não. não é Aí tá tudo não é errado, um aí errado pensamento meu, Não, eu sei. porque eu acredito tem que que é esperar os dois jogos, porque eu que é isso. acredito que a maior burrice da face da Terra é o Internacional demitir o Odair, independente de resultado Concordo contigo em Copa pela do primeira Brasil, vez, isso é preocupante. em Copa do Brasil e Libertadores, independente do resultado. É burrice demitir o Odair. Tá, eu também concordo. Agora, tu pega um quadro ultra negativo, o Inter eliminado numa Copa do Brasil e o Inter perdendo para o Nacional fora de casa. Só que é crise Não, também. eu acho Não, que... não é crise.
A gente conhece diretoria de Não, mas clube de vamos lá. futebol. Se Eu fosse acho pra que trocar o contabiliza treinador- aí de volta. Se fosse pra trocar o treinador, 2 pontos. Se fosse pra trocar, trocasse na pausa da Copa, que daí tinha tempo Não, pra mas isso aí treinar. não tinha motivo. essa coerência existe. Mas não tinha Mas motivo aí, nenhum. Agora, Quem o que eu agora acho é no que lugar? contra o Nacional vale o confronto ida e volta. Vale a Perder, temporada. Ser eliminado pro Palmeiras se cai na normal, Libertadores e cai o na Copa do Grenal- Brasil, cai o o Odair. Grenal normal, mas aí isso que eu quero dizer. Porque aí a perder diretoria pro- precisa mostrar Mas que... depois Nacional- do jogo do Sim, Nacional, depois do sim. jogo de Porto Alegre. Mas aí é que Não tá. sei. Mas aí é que tá. Eu concordo com o Diogo, porque ele vai pro Uruguai precisando de um escudo. Mas tem que E qual pegar- é o maior escudo que o Odair tem hoje dentro do Internacional? Da Alessandro. É o do Alessandro. Hoje, Hoje se sempre. a gente pegar o Internacional, o torcedor do Inter especial, ele vive de uma realidade que o Inter mesmo construiu para ele. Em casa é imbatível, vence de todo mundo. Venceu todos os 5 jogos do Campeonato Brasileiro, né? No Campeonato Gaúcho, quando começou o campeonato estava meio mal, mas depois melhorou, teve aquele empate no Grenal, né, no Beira-Rio. Na final, o que acontece? O torcedor do Inter ele tem essa mística, essa máxima de que vai ganhar do Palmeiras ou vai classificar. Se não classificar, o torcedor do Inter vai cobrar no Grenal. E aí um Grenal de reservas, mesmo com empate, o torcedor não vai ficar satisfeito. Não vai. E o problema é o aliviar. seguinte, hoje o torcedor do Internacional, ele Mas cobra depende mais da a circunstância. saída. Depende da circunstância. Se os dois tivessem sido eliminados, Diogão. Não, eu não estou discordando totalmente de O problema é que o torcedor do Isso Inter, vai ele já, aumentar. o Inter tá bem no Brasileirão em casa e o torcedor e bem na Libertadores e chegou nessa fase da Copa do Brasil, o torcedor não tá contente. Não tá. Mas aí que tá. Esse é o problema. É que assim, ó, Não tá porque com o tudo de Internacional bom. fora de casa. mas com tudo de bom Ele que é o aconteceu, outro, ele é o Dr. Jack e o Mr. Hyde, é o retrato de Dorian Gray, entendeu? Saiu de casa aquela coisa horrorosa. Eu acho que o problema do Inter é nítido, é fora de casa, que o Inter muda o seu jeito de jogar e se atrapalha todo. E é óbvio. Eu Mas acho que aí isso o torcedor mas do Inter tem que bronquear. Mas o torcedor não vem nem respeitando essa variação que o Inter tem. Eu fiz o programa da noite pós-jogo do Internacional lá na Grenal. Tava te ouvindo, inclusive. Eu sei, te mandei um abraço. Tudo, Discordando eu o falei tempo todo. Óbvio. Óbvio. 99% dos recados que o torcedor colorado mandou pra gente era dando pau no Odair. Não, mas é que você não entende. O Internacional... Mas aí que tá. Aí eu vou concordar com o Diogo. O Inter vive um momento bom no Campeonato Brasileiro, é 5º colocado. O Inter tá bem numa Taça Libertadores da América, tá numa oitavas de final. Tá vivo numa no quarta, mata-mata. tá numa quartas Não de morreu. final. Tá numa quartas de final de Copa do Brasil. E o Internacional perdeu com o time reserva para o Atlético Paranaense e o torcedor tá alucinado querendo a cabeça do Odair. Sim, daí sempre muda vai tudo, aí querer. joga tudo por água abaixo, aí sim que vai ser legal. É isso que tem que Mas ter a calma. cabeça do torcedor é essa, e eu não concordo com o torcedor. Só que a gente sabe que a diretoria ela vai muito por um clamor popular. Mas a diretoria Não que muda, acho que iniciou não e... muda antes da decisão do confronto com o Nacional, Agora. classificado ou eliminado. Agora, Porque ser eliminado pro Palmeiras é normal. Independente de perder no Beira-Rio, Tá, amanhã vai pro tomar uma Palmeiras, goleada, é normal. assim, né, Não, mas pra não ser ser normal, eliminado é né? normal. Sim, sim. Ser eliminado pelo Nacional nas oitavas de final não é normal. Decidido em casa. por que não? Porque o Inter é muito mais time. O Nacional tem 6 jogadores da primeira fase que saíram do time, né? Ou machucados. E o melhor Não, não, porque- não, mais Não, time. não, tu tá falando do momento. Então. Não, tô falando de agora. Não, parece o que Nacional não é o, sei lá o que, não, o não. Veranópolis. Tô falando pelo momento. Ah, não. Tô falando Não, já foi. A dos times história do agora. Nacional é muito grande. Por isso que eu acho que daqui a pouco perde pro Nacional fora de casa. Vai ter pressão, mas daí vai decidir no Beira-Rio e classifica. E aí as coisas acalmam. A pressão do Odair vai ser sempre até ele ganhar um título. E esquece. Sim, mas muito pelo Toda reflexo. derrota a torcida vai querer o Muito pelo pescoço momento dele. que tem o outro treinador do outro lado, que é Também. do Grêmio, que aqui tudo é muito Mas próximo, que tudo tem também que ser esse muito ano igual. não tem... Eu acho isso Mas aí. eu acho que a diferença... Que a torcida está começando a Também contestar. tá pegando no pé. A torcida está começando Eu tava a lá contestar. no jogo contra o Bahia, foi Mas vaiado. daí é que tem um detalhe, né? Não pode amar o André tanto quanto ama, né? O Renato... Eu também não entendo. Mas enfim, Mas por isso que tá recebendo É crítica. aquele amor platônico, Mas se né? Ele é mesmo o apaixonado, Renato- ele é apaixonado Só que se o pelo Renato- André e o mesmo André o não Renato corresponde. recebe crítica. Mas se o Renato olha pra trás quando tá recebendo vai e pedir pra torcida ficar aqui, a torcida fica. Porque ele é o maior ídolo. Não, Se o e não- Odair faz isso, entra o e não- camburão e- lá pra É que são daí, coisas- mas aí, né,
São dois Mas treinadores. é que aí... Mas são coisas é diferentes. Claro. São coisas Aí diferentes. é uma Primeiro, coisa- o tamanho dos treinadores. Vamos pegar aqui, ó. Tamanho Essa de crise como toda. ídolo. Dentro do Segundo, clube. O Coimbra, Dentro do fez, clube. o Coimbra fez uma crise aqui de fechar o Internacional em 1 mês e meio. Se faz isso com o Grêmio, não vão demitir o treinador, porque o treinador do Grêmio é quase que indemitível. Não demite. Segue no planejamento. Renato sai no fim do ano só. Mas, Claro, só no final do ano. Mas olha lá. o Renato tem trabalho, ele. resultado, tem taça esse ano. O mal bem tem, ganhou o Gauchão. Sim. Eu não estou satisfeito com isso, mas ganhou. Não, tinha tá, que ganhar. tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte, e mais, o problema do Grêmio, o problema do Grêmio, ele está muito claro que ele é sistêmico. Ele independe. O que incomoda o torcedor do Inter, e eu entendo, porque eu tenho colorados dentro da minha casa, coloradas, é o seguinte, o Grêmio, ele dá problema, é aquele carro que... É aquele cachorro que tu ensina um truque pra ele tanto não faz pra ti quanto tu não faz pros vizinhos, entendeu? Pra tu mostrar. Ele faz errado as duas vezes. E quando faz certo, faz as duas vezes. O Inter só consegue fazer na tua frente. Quando tu vai mostrar pros outros, É que ele faz errado. o Inter empolga então, o o Grêmio é mais torcedor sistêmico. dentro de casa. Ele tá mal, ele tá mal. O Grêmio- Fora, só que ele dentro de joga casa. do mesmo jeito. Parece que está E o Inter mais é uma próximo criança. de se acertar. É mais estável. Por causa disso, porque o Grêmio, você vê que o Grêmio aprendeu a dominar o jogo, a ter mais posse de bola, enfim. Falta, tanto em casa quanto fora, transformar isso em chance de gol. é que eu acho O que falta Inter fora de finalização do casa, o Inter dentro de casa tá ok, fora de casa falta muita coisa. É que o Inter empolga a torcida dentro de Atitude, casa. falta acertar a escalação, falta O Inter- a mentalidade dos jogadores menta- lá em casa, não só do mentalidade- daí. isso é uma- Só isso é uma que o palavra Inter- eu tenho batido sempre. A mentalidade do Internacional fora de casa, ela ainda é uma mentalidade de E 2018. dos jogadores, Não, até né? eu diria Só não até, do- ó, não do- eu dos diria jogadores, do até clube mais como um para todo. trás. É uma coisa, não estou comparando, tá? Não vai voltar para 2001 de novo. Não. vai chegar em Argel, é 2016 uma mentalidade também. Argel. Ah, não. Joga atrás da linha da bola, a diferença só é que os bicos Mas não os são aqueles ímpetos- bicos do Paulão, Mas os é o mais ímpetos- qualificado. Mas o ímpeto do Argel, mesmo fora de casa, ainda era Era maior do... Talvez. Era maior Não, mas é que a 10%. qualidade Mas é que era no balão, né? Não Era vamos balão, esquecer, era no balão. Agora tu tem o Cuesta, não tem o Paulão. Futebol, É. Tu furava o balão, deu. não vamos esquecer que o Argel venceu alguns jogos Sim, fora de casa no sim, Campeonato Brasileiro sim, no Internacional. 2016. Com Na 10ª rodada era o líder. Oitava alguns rodada, jogos. Mas... ganhou com autoridade Mas do assim, ó, Atlético o Inter tem que Mineiro. Eu ia dizer, Ganhou esse do Santos lá em esse foi o jogo mais significativo. O Atlético Mineiro, que o Inter Atlético ganhou jogando Mineiro. bem. Bah. ali. O Inter do Autoridade. Odair já Ali provou acabou pro o ano. torcedor que fora de casa ele pode jogar de igual para igual também. O confronto já estava definido, o grupo já estava. Era um jogo na Argentina contra o River Contra o River Plate. Plate. E o Inter jogou Contra bem. os reservas do O Inter- River Plate. Quanto o reserva. o River muito mexido. Mas Contra os jogou- reservas, mas o concordo. Inter jogou bem, a O Inter atitude até foi também boa. mexeu um pouco no time, mas o Inter jogou bem, assim, Mas no não sistema. ganha fora de atacou, casa no marcou. brasileiro desde Mas é- agosto do mas ano é que tu passado. sabe Isso o não que que- é por acaso. sabe o que que me incomoda? Mas tem uns É momentos uma que ele também que postura. deixa de lado o E não campeonato. é- Pois tem que melhorar essa E postura. é dos porque o Inter- jogadores, é treinador, da diretoria, É todo um, mundo. isso é um sistema. discurso que ficou enraizado. O Inter parece o meu salário, cara. Me empolga no início do mês, quando chega no 15º dia Já era. foi tudo. É que eu acho que isso é um discurso, que durou ficou muito, enraizado. né? Do meu chega no 15º meu dia. chega no quarto O meu chega minuto. no quarto minuto, já era. Aliás, 16º dia, tô precisando de dinheiro. Eu acho que isso é um discurso que ficou enraizado, porque a ideia da diretoria do Internacional é passar um discurso para fora do vestiário, mas esse discurso acabou vazando para dentro e enraizou. De que o resultado de derrota para o Atlético Paranaense não é tão desastroso assim, porque foi um teste legal para os garotos, porque foi Não, com um toda- teste bom Bah, a gente para o viu Natanael. colegas nossos, Pelo até amor de colegas Deus, relevantes velho. de outras emissoras aí, defendendo a mesma Eu não posso aceitar que uma derrota é bom porque é um teste. Porque foi a estreia do Natanael, porque foi um teste pro Eric, porque foi um teste pro Heitor. Tiveram calção pra testar, né? Aí é puxar muito para baixo. Aí a mentalidade de estamos em reconstrução de 2018 tá voltando. Então diz que não vale nada no Campeonato Brasileiro. Então diz que não vale nada no Campeonato Brasileiro. Diz aqui, ó, lá a gente largou de mão, a gente não quer mais, o Campeonato Brasileiro a gente vai jogar para não cair. Ponto. O que eu vejo assim é essa coisa de... É uma mentalidade... O Inter se transforma
quando sai Fora de casa. dentro do seu Mas habitat natural. o torcedor critica, mas é também por isso que o torcedor compra, tá bravo. mas também compra, Mas às compra vezes, a ideia. Não, a maioria não, cara. Não, a Compra maioria a não, ideia, mas compra porque a se ideia. classificar na Sabe Copa que do o Brasil torcedor... tá tudo bem. Não, o torcedor às vezes gosta... Quinta-feira de manhã. De ver o time ser... perdeu um jogo, mas mostrou atitude. Tá, mas o torcedor vai gostar. Quinta-feira Agora, de se manhã- perder desse jeito... Quinta-feira de manhã classificou diante do Palmeiras, está na semifinal da Copa do mas aí é Brasil. resultadismo. Esqueceu o torcedor vai Campeonato esquecer Brasileiro. o Atlético Mas Paranaense. para classificar contra o Palmeiras vai ser uma epopeia. Vai mandar botar o Então eu tenho que aspirante. entender o torcedor. Eu tenho que entender. tudo bem, O que tudo eu bem. não posso entender, Diogo, o torcedor a gente sempre tem que entender. Eu, às vezes, tenho que me entender como torcedor, imagina os outros. Mas eu acho que o que a gente não pode entender é o Internacional como instituição e como o futebol do Internacional aceitar que ele possa ser tão diferente. Repito, não é que... Eu não estou comparando com o Grêmio, mas eu estou traçando um paralelo de atitude. O Grêmio joga mal em casa e mal fora igual. Ele joga do mesmo, tu não nota a diferença. Até para o bem e para o mal. Eu gostaria, como torcedor, É que a mentalidade de que o Grêmio de jogo é a pressionasse mais quando joga em casa, fosse mais Inter. O Grêmio, Tá? o Grêmio joga E o por Grêmio não memória. é assim. O Grêmio joga por memória, né? Se é dentro ou isso, fora de casa, é memória. É aquele... Exato. Né, Já aprendeu. É o controle que deixa pronto. exatamente. Tu deixa ali marcadinho e já... É complicado. Mas vamos ver se a dupla Grenal consegue a classificação nessa quarta-feira pela Copa do Brasil. Claro, a gente vai falar um pouco mais sobre os outros jogos agora também na volta, sobre outras questões que envolvem o futebol, mas especialmente tentando entender aí como a dupla Grenal pode passar de fase. E eu quero ouvir o Bavaresco, já que não tive a oportunidade ontem ainda, sobre esse caso do Diego Tardelli, né, que agora aparentemente parece que vai jogar. Com 7 décadas de atuação no Brasil e no Rio Grande do Sul, o SESC é pertencente em todos os municípios gaúchos, né? E o Sistema Fê Comércio realiza ações nesses municípios todos do nosso estado, promovendo o bem-estar social de trabalhadores do comércio, de bens e serviço, do turismo e também de toda a comunidade. O propósito do SESC RS é o de cuidar, o de emocionar e, claro, de fazer as pessoas felizes. Todas as 497 cidades gaúchas, elas recebem atividades em áreas como cultura, lazer, saúde, esporte, cidadania, turismo e educação. Para você saber mais detalhes sobre isso, acesse o site do SESC, o sesc-rs.com.br e, claro, também tem a oportunidade de conhecer todas essas possibilidades que só o SESC tem também para você. Vamos ao recado do Banrisul e na volta a gente fecha o Virando o Jogo desta terça-feira. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. O Banrisul, ele acredita que seu sonho pode virar realidade. Falando em sonho, Bavaresco, o Diego Tardelli foi um sonho que virou pesadelo para ti como gremista? Cara, eu acho assim, foi uma grande decepção até o momento. Foi realmente, olha... Tem duas maneiras de se ver isso. O Grêmio errou, não sei, acho que na época eu aqui defendi, se o Grêmio tivesse condições, se não fosse comprometer as finanças, como aparentemente não é o caso, que o Grêmio fizesse o investimento. Só que foi um investimento que até agora já foi 7 milhões quase, e o retorno praticamente nenhum. Acho, mal comparando, já vi casos semelhantes, não assim comparando o investimento grande que veio e não deu certo, tem muitos, mas estou comparando assim, se tem condições de dar ou não dar a volta por cima. Já vi casos em que jogadores que eram odiados pela torcida, estou falando odiado bem, não é o caso do Tardelli talvez, mas que a torcida está com o pé atrás, tá? E que conseguiram dar a volta por cima. Historicamente no Grêmio tem muitos. Eu vou lembrar um que eu lembro, que foi depois se tornou um jogador precioso e se tornou treinador, o Cristóvão. A torcida do Grêmio não suportava o Cristóvão. A torcida do Grêmio odiava o Alfinete. Se tornou um jogador, era craque de bola. E cada vez que fardava, aquecia para entrar, era vaiado. Mas a circunstância é outra. Nenhum deles foi contratado a peso de ouro. Então o que vai pesar contra o Tardelli, já está pesando e vai pesar ainda mais, é isso aí. E a segunda coisa, eles todos
eles eram criticados pelo que fizeram dentro de campo, mas não por se negar ou dizer assim, eu não quero jogar nessa posição ou eu não quero jogar naquela. Isso que eu acho que faz a diferença pesa contra o Tardelli. Além da questão da grana, esquece a grana. Mas um jogador dizer, que eu não me adapto... Não tem como esquecer, né? Não, 7 milhões mas é muita coisa. mesmo que fosse barato, 1.200.000 por mês. o que o torcedor não aceita, mesmo de um jogador barato, é dizer, não sim. quero Aqui eu não sacrifício. jogo, eu só quero isso que eu tô jogar falando. do lado Não, de não lá. tô falando que é desprezível. Mas sabe uma coisa dinheiro. que... uma É coisa muito que... pior se for caro, né? O Diego Tardelli só comprovou uma máxima da gestão do presidente Romildo Bolzan Júnior, né? Que eu não sei se é boa ou ruim, mas também não critico por ter feito. Apenas é uma análise, uma constatação. Não sabe contratar jogador caro. Não sabe. O que gastou uma Babilônia no Bolanhos não deu certo. Gastou uma Babilônia no André, não deu O certo. Bolanhos foi o que mais deu certo. De todos. Ainda ganhou um E título. só não Bolanhos, deu né? mais certo Marinho. por outras questões que a gente... O Marinho foi uma Babilônia. Não, mas aí o Marinho, sim. o Marinho, É que o Marinho O André, conseguiu- Marinho... o Marinho conseguiu reaver, o conseguiu Marinho era- reaver. mas o Marinho era um contrapeso do Arthur. É. Eu acho que o Grêmio não teve nem culpa. Teve que aceitar. Mas põe na conta. Põe na Marinho, conta. Marinho, Tardelli, Bolanhos e André são 4 Eu grandes tiraria o contrapesos. Bolanhos pelas Nick razões... Arroio. Esse foi gasto. pior, esse foi pior. Mas não foi tanta tanto grana, gasto, né? né? Mas aqui, Mas não foi, mico, não foi mico. gasto para vir. Foi mico. Mas tu paga salário, né? O que que... E era um salário caro. Aí eu vou fazer uma comparação. O que que custa mais caro pro Internacional? Pagar o salário do Guerreiro ou pagar o salário do Richelli? Richelli. Sério. Não, Na questão Não, de claro. valor, Claro. o salário do Guerreiro é muito mais Os alto do que o salário do jogadores- Richelli. Só que o salário do Richelli é mais caro pro Os Internacional. jogadores que mais prometem pro Grêmio agora, no momento, São da base. da base. Não, e o Os que presidente- mais prometem entrega E o- mesmo. e o Tipo assim, Renato- que tu vê que vai crescer, o Jean-Pierre vai crescer, É, o PP vai é crescer. um paralelo estranho esse que o Grêmio vive, né? Estranho porque tu não sabe como conviver com ele, me parece, pro Grêmio. O Grêmio até sabe, já fez isso muito bem, já mostrou, mas é que agora é diferente. O Grêmio tem uma leva de jogadores da base que não é um costume dos clubes brasileiros terem tantos jogadores da base. Só o Fluminense tem, mas por desespero. É, por não E o desespero. por E o Santos Santos. pelo DNA. E o E aí- Santos por causa Não, mas do... agora não tanto. Agora nem Já tanto. teve Agora nem proibido. tanto. Não, mas já Agora, teve o mais. que é Contratando estranho é o bastante. seguinte, o Grêmio tem que usar esses jogadores, mas também entende que precisaria de caras mais experientes para esse momento. Né? É aquela coisa, tu sabe que o PP pode te dar uma resposta ali na frente e te dar o tem título. outros mais novos, o Guilherme Azevedo, É. o da Silva. próprio Tu tem Guilherme que usar, Guedes. senão tu vai... Mas tu tem razão. Mas é talvez complexo, tu- né? Porque tu não sabe se... Porque assim, ó, o PP, ele pode te dar 6 pontos no Campeonato Brasileiro, como ele te deu, mas ele pode ir muito mal contra o Bahia quarta-feira. Não, mas porque aí ele é um guri. qualquer um pode. Mas a tendência é um Mas o jogador PP mais até tá carimbado. Mas o PP, eu acho que até ele tá naquela vibe do Everton. Eu digo assim, em termos de carreira. Crescendo. Tá crescendo. Mas eu acho que isso se presta mais, por exemplo, a jogadores como o Patrick. O Patrick é um jogador que ele começou bem, daí caiu muito, foi emprestado, saiu fora, voltou. Ele tá na hora do vai ou racha. O Patrick é diferente do O PP. Thiago Rocha está nos assistindo e faz uma lembrança que não dá pra gente ser injusto e ele tá certo. O presidente Romildo contratou o Barrios. Caro e deu certo. Ah, mas aí deu certo. Esse deu É, certo, não, mas- verdade. Não, mas Não foram só erros. Tá, Não, um abraço mas aí a pro- gente- mas aí a gente Thiago, pega Thiago um Rocha. abraço pro Thiagão. Abraço, Só que Thiaguinho. assim, é a exceção que comprova a regra. Mas aí a gente pega um em 5 que nós citamos. Não, Mas é que esse pagou todos os outros. Né? Pagou. Esse deu a Libertadores. sim. Esse. Esse deu a Libertadores, muito né? importante. Ele fez aquele gol contra o Botafogo que nunca vou esquecer, o virando o jogo, ainda na outra emissora, o programa estava terminando e a pergunta do Rogério Amaral foi: como é que se ganha o jogo de hoje? E eu disse: só tem um cara que pode ganhar o jogo hoje, Barros. Melhor Porque centroavante era o do melhor Grêmio nos centroavante que o últimos Grêmio teve aí nos últimos tempos e era um cara que não tinha decidido ainda. Mas E aí ele era o decisivo. Mas e depois daquilo lá, o Grêmio ficou pendurado na mão dele. Ah, mas daí o cara deu a libertad, deixa de ser chato, o cara ganhou lá o troço. Mas é que a culpa também foi do Grêmio ali, eu acho. Né? De não saber negociar. Ou negocia e renova, ou não renova e tira. Tira. daí Aí tira fora. Né? Porque o Jael também já estava, né, querendo um espaço ali, estava indo bem, entrou bem lá contra o Pachuca, por exemplo, que o Barrios não conseguiu, né? Mas são circunstâncias que a gente, né, Mas sabe foi que os uma clubes lembrança oportuna e correta do Thiago e justa, né? Mas é uma exceção que comprova a regra. Pra gente finalizar o Virando o Jogo aí dessa terça-feira, o Bavaresco, especialmente para aproveitar também a tua presença hoje aqui, e Luciano, Paulo, Otávio também, essa situação do Everton, né? Porque de ontem para hoje muita coisa mudou, né?
quem não falava começou a falar. Até os investidores. Então, assim, a eu acho informação que eu tenho eu acho que o fim dele tá chegando, né? Sim, Fim o fim está dele próximo. Não, fim no do Grêmio. negócio. Fim no Grêmio. Ele pode voltar um dia. Mas vai ser um ótimo negócio pro Grêmio. A informação que eu tenho é que o Gilmar e o Celso Rigo. o Rigo, né? Que a coisa está sendo bem consensuada, o Grêmio vai faturar uma boa grana. Isso aí vai dar um fôlego pro Grêmio. É praticamente que a venda do ano que vem. Porque a desse ano, E outra, nenhum a clube- meta desse TT. ano, como diria a nossa ex-presidente, já tinha sido... Nenhum clube no futebol brasileiro vai vender um cara pelo que o Grêmio está vendendo o Everton aí no mercado. Vai fazer falta. Isso aí eu não tenho dúvida. Claro que sim. Mas E o Grêmio... o- E se tu me perguntar, precisa trazer, mesmo com o PP? Precisa. Precisa. Porque o Everton estava aí e o Grêmio tinha o Fernandinho. Porque então vai tem ser que ter outro. Não, porque vai ser a terceira perda, né? O Grêmio perdeu o Montoya já, perdeu... Viseu Não, machucado. tá falando em Viseu número, eu tô machucado. falando em Não, em qualidade. número. Não, Não, claro, mas mas precisa, é isso- igual é precisa isso que preencher eu o ia- elenco. É isso É, que eu ia mas dizer. preencher o elenco. Precisa trazer, Pra eu gente acredito encerrar. que precise em número. Em Também. qualidade. Mas em qualidade eu não sei se precisa. Mas você vendendo o Everton, você pode trazer Se é alguém só por bom número, e... mas só por número, daqui a pouco eu até aproveitava mais a base ainda. Não. Daí por número, Mas por o número... PP tá ali. só Número que- sobe alguém. Só que não pode ser a responsabilidade dele, entendeu? Não, claro. Não, Bom, tem que trazer mais mas aí que tá. Aí tu queima o cara. É essa análise que a gente tem que fazer em outro programa. Só número ou qualidade é o que qualidade precisa junto. agora, né? Qualidade. Bom, senhores, muito obrigado. Essa terça-feira vai ficando por aqui, pelo menos no Virando o Jogo. Você fica agora com o Virou Moda aqui na RDC TV. Voltamos amanhã, 13h, com o Virando o Jogo. Forte abraço, até a próxima. Tchau. Virando o jogo. Oferecimento Banrisul, o grande banco do Sul.